Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aí mais um dia para dar uma continuada, uma perpetuada. E hoje o que eu trago para vocês é um detalhe muito importante. Talvez muitos de vocês não tenham visto. Eu considero uma obra-prima. Aqui está 007 Cassino Royale. Esse é um livro escrito, vamos ver, vamos coletar as informações. Detalhes de impressão, detalhes de edição. Ahn, a gente não vai ter quando que ele foi escrito. Ó. Tá aí um defeito que eu gosto de colocar nas, é, nas, nos detalhes editoriais do livro, que a gente encontra geralmente o quê? Nos livros que eu tô pegando hoje em dia. A gente encontra a data de nascimento e a data de falecimento do autor, e a gente também encontra a data de edição, a data de publicação dessa edição aqui, que no caso é de 2012. O autor é de 1908 até 1964, foi quando ele faleceu em 64. Bom, eu não quero me estender muito aqui, mas o que acontece no livro é uma coisa muito interessante, né? Por ser um livro de bolso, a gente já sabe que é uma viagem que pode durar um tempo determinado, como ela pode também ter o seu prolongamento durante a consequência que isso pode vir a acarretar na mente do leitor. Esse livro tem exatamente 173 páginas escritas de história, fora as páginas de edição e páginas de informações. A história é bem básica para quem conhece o livro. James Bond é o personagem principal. Ele começa em um contrato, um novo contrato. Para quem já assistiu o filme, viu que ele tinha acabado de ser. Para quem assistiu o 007 Cassino Royale, o de 2012, não, de 2006, ele tinha acabado de sair de um contrato e de repente já foi para uma outra história, né? Já entrou no universo de Cassino Royale. O que acontece nesse livro aqui é um pouco diferente. A história se difere um pouco. Para quem tem um olhar mais acurado, vai notar que há um choque de realidade entre o que a gente vê no ambiente de 2006, da publicação do filme, com o ambiente de Cassino Royale aqui, que é por volta, eu acredito que seja em torno de 1950 e 1970. E um ponto positivo do livro tá aí, ele consegue te levar para lugares com pouca descrição. O autor tem uma capacidade sintática de promover ao leitor que ele vá para esse lugar e que ele consiga, né, se situar. James Bond, voltando no ponto principal, para quem não conhece, é o chavão dos romances policiais. Um cara que recebeu o título de 007, um dos títulos de agentes secretos do serviço do MI6 da Britânia, e que permanece nesse ponto a fim de realizar os desejos que a sua pátria precisa com as suas missões. Outra coisa muito interessante que se tem nesse livro é que o vilão é um antagonista, denotando aquela coisa clássica, né? Não é um grupo de pessoas, não é como se diz, sei lá, um protagonista, o seu amiguinho, sabe aquela coisa que acaba gerando até um choque de personalidades? É muito pouco disso. A gente tem um mocinho, tem um bandido, tem o amigo do mocinho e tem a mulher do mocinho. Só. Mais nada. O vilão é apresentado como Le Chiffre,
no meio do livro e ele começa a trazer que essa pessoa é um terrorista, que passou por momentos de investimento em pátrias que estavam precisando de determinada quantidade de dinheiro para investir em armamento, para investir em infraestrutura e para melhorar a sua condição. E, por consequência, ele continua fazendo essa transição, né? É uma coisa um pouco excruciante você se situar no lugar do vilão e no lugar do mocinho. Mas, para quem, como eu já disse, existem leitores e leitores. Aqueles que vão considerar James Bond como mocinho, Le Chiffre como vilão, a mulher do mocinho, o amigo do mocinho e tal. Mas a trama é mais complexa, tá? Então, Le Chiffre é esse cara que é muito bom em jogos de cassino, jogos de azar, e grande parte do dinheiro dele ele consegue através desses meios. Diferente de James Bond, né, que não é muito ligado ao dinheiro, muito menos ao financiamento, a ser um big shot. Ele simplesmente é uma pessoa que está fazendo um serviço, está contratado para fazer um serviço e vai continuar fazendo isso até que a sua ordem seja outra. O primeiro lugar que nos remete, o Cassino Royale, já pelo título, é um cassino chamado Royale, que fica na região de Royal-les-Eaux, da França. Eles passam por diversas outras regiões. É um livro muito interessante para quem gosta de conhecer as regiões ali da costa dos ricaços da França. Vai apresentando essa parte. Para quem já consegue se situar com isso, vai notar que James Bond entra no cassino e as coisas no livro passam a ficar mais complicadas, né? Porque isso vai exigir do leitor uma capacidade maior de compreensão dos próprios jogos que são colocados nessa situacionalidade. Por que isso? Porque, digamos que existem maneiras de de você se colocar enquanto leitor naquela capacidade de estar dentro da história. Então, estar dentro da história onde pessoas estão jogando, estão investindo dinheiro, estão em ação, vai exigir de você determinada quantidade de ação, né? A não ser que você esteja só por um simples interesse de descobrir uma simples tragédia, né? Que é a toda e pequena tragédia que o autor Ian Fleming coloca em os seus escritos, em seus livros do 007. Então temos isso. Bond sai de uma missão, Bond é contratado, ele vai para um cassino, continua fazendo os seus serviços contratados, ganha seu dinheiro extra, é envolvido nessas questões de financiamento de repúblicas ou de pátrias e vai perpetuando e tentando, no seu objetivo, zerar a grana do Le Chiffre. Esse é o principal objetivo, fazer com que ele fale, né? Porque, vamos ser bem sinceros, por que que ele seria um vilão, sendo que ele só tá patrocinando pátrias, né? Tipo assim, imagina lá, que ninguém fala aqui qual é o real objetivo. Se vocês souberem de mais alguma coisa, deixem nos comentários. Mas ninguém sabe qual é o real objetivo de uma pátria que está sendo financiada por um pseudo-terrorista, digamos assim. Isso pode ser só uma fachada, às vezes é uma coisa muito a mais, né? Mas nem vamos entrar nesse assunto, gente, porque isso é teoria da conspiração, não adianta fechar essa questão, mas o James Bond tá ali principalmente para zerar o dinheiro do Le Chiffre e fazer com que essas pátrias que nessa questão é sim utilitária estão contra, na maior probabilidade, os, o Reino Unido e fazer com que o Reino Unido continue, né, sendo o Reino Unido a maior potência, ou pelo menos ela mais os seus compatriotas sejam a potência que domine a região ali que eles estão dizendo que é a região da Europa. Bom, assim vai acontecendo, né? No momento em que eles sentam à mesa de um cassino,
vão jogar um pouco, vai acontecer um pouquinho de ação, as coisas vão se elucidando conforme o livro vai aparecendo. James Bond vai, né, se envolvendo em mais situações de risco, saindo dessa situação de risco, às vezes ele até volta para a mesa do cassino para jogar. Isso é muito interessante, é verossímil. Você pode ver isso tanto no livro quanto no filme. E assim vai seguindo a trama, né? Eu não vou dar nenhum spoiler, não vou falar para vocês o que vai acontecer de acordo com o livro, mas saibam, estejam preparados para um choque. E basicamente é isso, pessoal. Muito bom livro, de nota 0 a 10 para livro de bolso, eu dou uma nota 8. Recomendo as obras do Ian Fleming. Eu só li Cassino Royale, mas o meu desejo é ter pelo menos a coleção inteira de James Bond. Quem sabe mais próximo aí a gente vai conseguir ter esses livros. E é isso aí, pessoal. Fica a dica para quem quiser ler 007 Cassino Royale, edição Best Bolso, pelo autor Ian Fleming, edição de 2012. Dúvidas, críticas, contribuições, deixam aí no comentário. Não esqueçam de deixar o like. Talvez eu deveria ter até pedido no início do vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos continuando isso aí. Tchau.